Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Com a leitura da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, eu cumprimento cada um de vocês, com a graça, com a paz e com o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós hoje nos reunimos aqui de modo excepcional. Eu estou sozinho na igreja e vocês em casa. Nós estamos separados pelo espaço, mas nós não estamos separados espiritualmente. Não. A Igreja de Cristo, ela está unida, reunida em comunhão. Nós, lamentavelmente, não podemos nos juntar, evitamos aglomeração, atendendo recomendação expressa das autoridades, mas isso não é motivo para a gente não cultuar ao nosso Deus no dia santo, no domingo. Nós celebramos a Deus e nós nos alegramos muito com a oportunidade, mesmo distantes, podemos louvar a Deus. Curvemos nossas cabeças, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o teu povo te louva, te adora, o teu povo se reúne, Senhor, para levantar a voz a Ti, para entoar cânticos de adoração a Ti, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Nós estamos, Senhor, por motivos de grande necessidade, separados fisicamente, mas nós estamos em comunhão. O que nós te pedimos, Senhor, é que neste culto, feito de modo tão diferente, Tu estejas conosco. Inspira tudo o que acontecer, tudo o que se passar nesse culto, que todos possamos sentir a Tua presença transformadora, renovadora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar um cântico juntos, vocês em casa e nós aqui louvando a Deus. Esta paz eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor.
circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, toda a terra trema, hei de confiar. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós estamos todos em casa, exceto eu e o Tiago, que está aqui me ajudando, que é o nosso mestre da informática. Hoje nós estamos separados fisicamente e o motivo da nossa separação é óbvio. Nós atendemos ao apelo, ao chamado, à recomendação, eu diria, ordem expressa das autoridades sanitárias, do poder público, governador, e nós entendemos que era mais acertado não nos reunir, não nos aglomerar. O mundo todo está ainda sob choque da tragédia que se abateu sobre nós, que é a pandemia do novo coronavírus. É gravíssimo, é uma situação nova,
que só na Itália e na China vitimou quase 8 mil pessoas. E os números, lamentavelmente, tendem a aumentar. Nós estamos como que numa guerra, nós estamos numa grande luta e nós não vamos esmorecer. Nós sabemos já quem é o nosso adversário, nós sabemos quais as medidas que devemos tomar e nós vamos fazer isso com cuidado, atentamente. Quem não tiver necessidade extrema vai continuar em casa. Vamos usar todos os mecanismos de higienização, todos os protocolos. Isso vai permitir que nós vençamos esse grande adversário que é a pandemia do novo coronavírus, se Deus quiser. Mas, independente disso, não se pode negar que nós estamos muito preocupados, todos nós. Se nós ligamos a televisão, o WhatsApp, as mídias de um modo geral, a maioria das informações passam por isso. Não há como ficar imune, porque a humanidade toda está chocada com essas circunstâncias dolorosas, trágicas que estão se passando agora. Os nossos pensamentos, muitas vezes, eles são tomados por isso. Amanhecemos e nos vêm essas notícias, muitas delas já no começo do dia, trágicas, extremamente trágicas. Durante o dia, a mesma coisa. Sobre os nossos pensamentos. Sobre isso eu queria convidá-los para meditar comigo. Abramos as nossas Bíblias, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, apenas um versículo, o versículo 8. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, onde a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nos diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém. Palavra do Senhor. O título da nossa pregação é Pensar naquilo que vale a pena. Sim, nós podemos e devemos estar alertas com aquilo que nós pensamos. A primeira coisa que eu queria partilhar com vocês é no que consiste ou como se dá essa história dos nossos pensamentos. Talvez melhor formulado, onde nos levam os nossos pensamentos? Se nós imaginarmos ao longo do dia, não é comum a gente fazer essa contagem, mas quantos mil pensamentos nos vêm à mente? Alguns são rápidos, são instantâneos, eles vêm e vão embora. Outros são mais longos e alguns, eles não somente são longos, como eles são repetitivos, eles são reincidentes, eles vêm e muitos desses pensamentos que são repetitivos e longos, eles são também tormentosos, são pensamentos que nos trazem pesar, que nos trazem sofrimento. São aqueles pensamentos que quase que martelam a nossa mente, eles tiram a nossa paz. Eu, há pouco tempo atrás, via uma palestra em que a pessoa dizia que muitas vezes, na maioria das vezes, nós não temos o cuidado com as coisas que vêm à nossa mente, com o mesmo cuidado que nós temos, por exemplo, com as coisas que vêm à nossa boca, com o que nós comemos.
Porque, por exemplo, pessoas que sofrem de hipertensão e são cuidadosos, são prudentes, o que elas fazem? Quando vão comer alguma coisa e veem que é salgada, elas vão, não vou comer mais. Você foi comer um queijo delicioso, queijo Minas, que eu amo, mas está salgado? Opa, não posso, porque vai me trazer malefícios. Agora, esse palestrante dizia que esse cuidado que nós temos com o que comemos, nós não temos com os nossos pensamentos. Nós nem sempre somos cuidadosos em filtrar as coisas que nós pensamos. E muitas vezes não é sem motivo que muitas coisas que vêm à nossa mente, elas são destrutivas, são negativas, são coisas tormentosas. O apóstolo Paulo, ele nos inspira, ele nos lembra. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Vou repetir. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Paulo, ele está convencido de que pensamentos vão e vêm. Pensamentos chegam até nós e, se eu entendi bem, eles podem ser rejeitados, na medida em que eles são ruins, são destrutivos, fazem mal, são patogênicos. Então Paulo diz, olha, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso o quê? O que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, de boa fama, virtude, louvor. Ou seja, Paulo, ele não somente estava convencido de que nós podemos filtrar as coisas que vêm à nossa mente, mas ele vai e recomenda, olha, sobre tudo aquilo que vocês devem pensar, ou seja, sobre tudo aquilo que vocês devem deixar entrar na mente de vocês, deixe que entre coisas que edificam. Eu diria, meus irmãos, que nós devíamos ter esse cuidado. Agora, não é só, eu quero pensar positivo. Pensar positivo, eu não vou ter problemas. Ou, talvez pior, pessoas que fogem das contradições da vida, dos problemas da vida. Não, isso não é o correto, não é bom. Isso também é doentio, isso também é patogênico. Porque a vida tem lá os seus muitos e muitos problemas. Por isso, meus irmãos, eu diria que nós não devemos nos deixar levar por um tipo de otimismo ou pensamento positivo irresponsável, inconsequente. Tem alguém doente na família? Estamos sob essa grande ameaça, a pandemia do novo coronavírus. Não, nós não precisamos, nós não devemos, nós não podemos simplesmente nos olvidar, nos esquecer dessas coisas. Não, isso seria irresponsável. Não estou recomendando um tipo de otimismo irresponsável. O que eu estou querendo inspirá-los, baseado na palavra de Deus, é que nós, sabendo que podemos filtrar as coisas que vêm à nossa mente, nós com os pés no chão, em vez de irresponsabilidade, tenhamos esperança. Mas não é qualquer esperança, uma esperança que seja ativa. Em tempos de coronavírus, em tempos tão tormentosos como esse que nós vivemos, meus irmãos, nós não podemos nos deixar levar pelas tragédias simplesmente. Nós devemos entender que elas são coisas terríveis, coisas dolorosas, coisas difíceis, mas nós devemos também complementar com uma fé viva, com uma fé autêntica. Sabe por quê? Porque uma fé viva, uma fé autêntica, uma esperança ativa, ela vai nos ajudar a enfrentar essas coisas tormentosas que não podemos fugir delas. Pensar o que é bom, pensar no bem, traz paz. Por isso é que Paulo diz, se tem que pensar alguma coisa, pensa no que é justo, pensa naquilo que é de boa fama, pensa naquilo que é puro, pensa naquilo que é respeitável. Em outras palavras, quando vierem a vocês informações
trágicas, que geram pânico. Olha, deixe isso para lá. Se agarrem a coisas positivas. Pensem em coisas que ajudam, especialmente agora. Não basta somente estar bem informado sobre os riscos do novo coronavírus. Não basta somente estar bem informado e sofrer e lamentar com as mortes de algumas pessoas no Brasil e outras muitas nesse mundo. Não basta somente estar convencido e consciente de que essa pandemia é gravíssima. Nós temos que dar um salto a mais. Essas informações importantes e necessárias nós devemos complementar com uma esperança viva, com coisas que nos jogam para cima, coisas que nos alimentam a fé, coisas que nos tornam cada vez mais confiantes em Deus, confiantes de que nós vamos vencer essa, confiantes de que nós, enquanto humanidade, seremos capazes de juntar forças e esforços e vencermos essa pandemia. Por isso é que Paulo recomenda o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. Pensar o que é bom, meus irmãos, e aqui eu quero terminar, nos traz paz, muita paz. Sejamos sábios, sejamos prudentes, não nos deixemos levar somente por coisas dolorosas e difíceis, porque a vida é mesclada. Mesclemos essas coisas com proatividade. Proatividade, soluções. O que eu posso fazer para minorar o sofrimento, tanto o meu quanto das pessoas ao meu redor? Me informar sobre as coisas que estão sendo feitas para dirimir esse grande mal. Isso vai nos ajudar. Sabe por quê? Porque em tempos de crise, nós temos que manter acesa a lâmpada, a luz, a chama da esperança, uma esperança viva. E nós, filhos e filhas de Deus, precisamos muito desse tipo de atitude. Que Deus nos abençoe, que vocês se sintam inspirados por isso, que Deus esteja sempre adiante de nós, porque nós precisamos muito, nesses momentos dolorosos e difíceis, pensar aquilo que é edificante, pensar aquilo que nos dá força e fortaleza. Em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você para curvar as suas cabeças e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós vivemos tempos difíceis e dolorosos, tempos de tragédia, tempos de pandemia, mas nós sabemos que maior é a Tua graça, maior é a força que Tu nos dás para enfrentarmos esses problemas com coragem, com esperança, com fé. Ó Deus, o que nós Te pedimos é que Tu não permitas que nós sejamos levados por pensamentos destrutivos que nos imobilizem, que nos tirem as forças para enfrentarmos os grandes percalços da vida. Dá-nos olhos, ouvidos, para ver e ouvir coisas inspiradoras, coisas que nos dão energia, que nos capacitam a enfrentar com coragem esses grandes desafios do tempo presente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós já nos encaminhamos para o término desse culto. Eu queria lembrar a vocês que nós estamos vivendo tempos difíceis, mas Deus está conosco. Não perca a esperança, não perca a confiança de que dias melhores virão. Continuemos responsáveis, continuemos seguindo à risca as recomendações das autoridades. Assim, o problema poderá ser resolvido mais rapidamente. Que Deus nos abençoe. Curvemos nossas cabeças para receber a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.